Queridos, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes em vossos corações. Amados, hoje chegamos ao quinto e último dia da exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu gostaria de dizer que foi um imenso prazer e uma bênção estar com vocês esses dias. Meu desejo é que a leitura dessa carta tenha sido tão abençoadora para vocês como foi para mim. Então, hoje estaremos examinando os capítulos 15 e 16. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido, te agradeço por mais esse dia que nos deste. Te louvo pela vida, pela graça, pela paz, mas sobretudo por tão grande privilégio de termos sido salvos pelo Senhor. Neste dia, quero te agradecer por me conceder a bênção de compartilhar a tua palavra com meus irmãos. Refletirmos juntos em tantas coisas que vivenciamos em nossas igrejas e que não encontramos apoio nas Escrituras. E o pior disso tudo é que quanto mais nos afastamos da tua palavra, menos vemos a tua presença manifesta. Pai querido, nos ajuda a voltarmos ao primeiro amor, para que possamos experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é um dos mais difíceis das Escrituras. Então, na exposição, vou me ater mais aos fundamentos, que, segundo creio, é o principal para nós. E naquilo que houver muitas interpretações, vou procurar a interpretação mais razoável, em minha humilde opinião. Paulo inicia o capítulo 15 dando uma revisão básica na mensagem do Evangelho. O fato histórico da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Essa mensagem maravilhosa, sobre a qual a nossa fé é construída. Cristo não foi um mártir que morreu por sua fé, mas um Salvador que morreu por nossos pecados. Ele não disse, estou acabado, mas disse, está consumado. Todas as três pessoas da Trindade são instrumentais na realização da morte e ressurreição de Cristo, ou seja, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo participaram dessa grande obra de redenção. O apóstolo apresenta várias testemunhas a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, mas não menciona as mulheres que desempenharam um papel tão importante no relato da ressurreição nos evangelhos. Ele dá apenas um certo número de testemunhas, todos homens, que fornecem uma evidência incontestável. Paulo citou duas provas da ressurreição de Cristo: as muitas aparições dele pós-ressurreição, das quais Paulo enumerou 6, incluindo a aparição para ele mesmo, e o impressionante fato da salvação do próprio Paulo. Vale observar aqui que Paulo, em sua experiência, era um tipo da nação a qual pertencia, Israel. Assim como ele viu Cristo na glória, o restante de Israel o contemplará na época de sua segunda vinda. Ele foi, portanto, uma das, por assim dizer, primícias de sua nação. Algumas pessoas de Corinto questionavam a própria possibilidade da ressurreição. Paulo enfatizou que a fé cristã fundamenta-se apenas na ressurreição de Cristo. Se a ressurreição não aconteceu, então os que creem nela, com certeza, são os indivíduos mais dignos de compaixão ou miseráveis. E além disso, e o mais preocupante, é que eles ainda estão nas garras do pecado e da morte. A ressurreição de Cristo
é apenas a primeira de muitas que se seguirão a ela. Da mesma maneira como o pecado de Adão trouxe a morte para toda a raça humana, a ressurreição de Cristo traz a possibilidade da vida eterna a todos quantos vierem a crer nele. As ressurreições por vir acontecerão em uma ordem específica. Esse termo ordem é um termo militar que se refere à marcha das tropas organizada por um posto como em uma parada militar. A ressurreição de Cristo lidera a parada, pois foi a primeira desse tipo. Todas as pessoas que foram ressuscitadas antes do Senhor Jesus voltaram a morrer. Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado para a imortalidade. Ele foi as primícias entre aqueles que dormiram. Observe a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 18. As tropas da ressurreição no arrebatamento vêm a seguir. E então o fim segue-se a isso. Fato que inclui a ressurreição dos santos mortos na grande tribulação, e alguns também creem nos santos do Antigo Testamento, precedendo então o reino eterno de Cristo. A segunda ressurreição não é mencionada aqui, mas está implícita lá em Apocalipse capítulo 20, verso 6. Essa ressurreição ocorrerá após o milênio e a rebelião final de Satanás, quando o impenitente ficará diante do grande trono branco de julgamento. Paulo diz que se a ressurreição não tivesse acontecido, deveríamos parar de fazer sacrifícios para Cristo e dedicar nossa vida ao prazer. Ele diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porém, o Senhor Jesus já ressuscitou e nós temos que buscar a santidade. Paulo vai falar também do batismo pelos mortos, e este é certamente um dos versículos mais difíceis do Novo Testamento. Pois não obstante os maiores e mais sábios homens terem trabalhado para explicá-lo, há hoje aproximadamente 30 interpretações diferentes. E aqui eu vou fazer as minhas considerações. Primeiro, a doutrina da ressurreição de Nosso Senhor era uma grande doutrina entre os apóstolos. Eles consideraram e pregaram isso como uma demonstração da verdade do Evangelho. Segundo, as multidões que abraçaram o cristianismo tornaram-se convertidos na evidência desta ressurreição. Terceiro, essa ressurreição foi considerada a promessa e prova da ressurreição de que todos os crentes em Cristo têm posse da mesma glória na qual ele havia entrado. Quarto, o batismo que receberam, eles consideraram um emblema de sua morte natural e ressurreição. Essa doutrina Paulo prega mais claramente lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 3, que diz: Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Fica evidente a partir disso que todos os que morreram na fé em Cristo morreram na fé da ressurreição e, portanto, alegremente entregaram suas vidas à morte, já que assumiram com alegria a destruição de seus bens, pois estavam convictos de possuírem bens muito superiores e que duram para sempre, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 34, vai dizer. Como muitos dos seguidores primitivos de Cristo selaram a verdade com seu sangue,
Todo homem que assumiu a profissão do cristianismo, que foi feito ao receber seu batismo, considerou-se como expondo sua vida aos perigos mais iminentes e oferecendo sua vida com aqueles que já ofereceram e entregaram a sua. Eles foram, portanto, batizados em referência a este martírio e tendo em consideração os mortos. Eles receberam alegremente o batismo, que quer eles tenham sido levados a uma morte natural ou violenta, eles poderiam ser ressuscitados à semelhança da ressurreição de Jesus Cristo e de seus ilustres mártires. Como o martírio e batismo estavam tão intimamente ligados, a palavra batismo foi usada para expressar uma morte violenta por mãos de vingadores. É por isso que lemos lá em Mateus, no capítulo 20, versos 22 e 23, Jesus falando assim: Jesus respondeu e disse: Podes beber do cálice que beberei? Em outras palavras, vocês podem passar por meus sofrimentos? Eles respondem a Jesus: Podemos. E Jesus pergunta novamente: Certamente bebereis do meu cálice. Ou seja, vocês deverão suportar sua parte das aflições do Evangelho. E Jesus continua: E ser batizado com o batismo com que sou batizado? Ele pergunta em outras palavras o seguinte: Vocês sofrerão um martírio? Finalmente Jesus diz lá em Lucas capítulo 12, verso 50: Tenho, porém, que passar por um batismo, e muito me angustio até que ele se consuma. Em outras palavras, ele diz: Eu devo morrer uma morte violenta pela salvação dos homens. Haja visto tudo isso que eu acabei de falar e que nós estamos considerando, o significado do que o apóstolo parece dizer é este: se não houver ressurreição dos mortos, aqueles que, ao se tornarem cristãos, passam a se expor a todos os tipos de privações, de sofrimentos severos, de possibilidade de morte violenta, não podem ter compensação, nem qualquer outro motivo suficiente para serem induzidos ou incentivados a se exporem a tais misérias. Mas, como eles recebem o batismo como um emblema de morte, ao irem voluntariamente para o batismo, eles o recebem como um emblema de ressurreição, com a expectativa da ressurreição para a vida eterna. E assim, eles são batizados pelos mortos, em perfeita fé na ressurreição. Em minha humilde opinião, os 3 versículos que se seguem a esse versículo parecem confirmar essa interpretação. Bom, Paulo não diz exatamente como Deus ressuscitará o morto, nem qual será a nossa aparência quando ressuscitarmos. Em vez disso, ele comparou esse evento com a aparente morte e ressurreição de um grão de trigo, levando a diversas conclusões estimulantes. O corpo ressurreto será mais glorioso que o atual, da mesma maneira como a planta é mais gloriosa que sua semente. O corpo antigo, como a semente de trigo, tem de morrer para ser transformado. A morte, de fato, não mata o cristão, apenas libera o novo corpo dele. O novo corpo mantém sua identidade. Nosso corpo ressurreto será diferente do nosso corpo mortal, tanto quanto a carne animal é diferente da carne humana, tanto quanto o sol é diferente da lua, pois o corpo ressurreto é espiritual, enquanto o corpo mortal é apenas natural. Nós herdamos nosso corpo natural de Adão, mas receberemos de Cristo nosso corpo eterno. Na época do arrebatamento, tanto os mortos como os vivos serão transformados em um segundo. O corpo morto e em decomposição se tornará incorruptível. O corpo ainda vivo, mas mortal, tornar-se-á imortal.
Jesus completará seu triunfo sobre a morte. Com essa certeza em mente, todos os cristãos deverão se manter firmes. A respeito da expressão "a força do pecado é a lei", é porque a lei amaldiçoa o transgressor e não oferece ajuda para ele. E se nada mais intervir, ele deveria, por meio dela, ser condenado. E é por isso que Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. No capítulo 16, Paulo vai estimular os coríntios a reservar regularmente dinheiro para ajudá-lo a coletar uma oferta para os cristãos necessitados de Jerusalém. Na próxima epístola endereçada a eles, ele dedicaria muito mais tempo a esse assunto, como poderemos ver na leitura da segunda carta aos Coríntios, nos capítulos 8 e 9. Paulo também tentava ajeitar sua programação de modo a poder passar bastante tempo em Corinto. Porém, nesse meio tempo, Timóteo visitaria os coríntios. E talvez por causa da juventude de Timóteo, Paulo estimulou a igreja de Corinto a tratá-lo com respeito. Apolo, porém, não achou que naquele momento Deus quisesse que ele visitasse essa igreja, possivelmente por causa de todos os problemas pelos quais eles estavam atravessando. Paulo agradece a Deus por pessoas como Estéfanes e exorta os cristãos a terem grande fé e amor, escolhendo Estéfanes como um exemplo, como um referencial a ser seguido por eles. Paulo também saudou os cristãos de Éfeso, em especial Priscila e Áquila, que conheceram em Corinto. Ele também amaldiçoou os inimigos de Cristo e bendisse os seguidores dele. E então, Paulo conclui a primeira carta aos Coríntios de uma maneira maravilhosa. Ele diz: "Agora, pois, Maranata", que traduzido é: "Ora vem, Senhor Jesus". A graça do Senhor Jesus seja convosco. Recebam o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje e a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.